A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Daniel Valdir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei aqui discorrendo com vocês aqui a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Então o título, o texto aqui que está em estudo, está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, como também em 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Nós temos aqui no tópico número 1 aqui a autoridade da Bíblia. Nós temos aqui no tópico número 2 aqui o zelo pela doutrina. E o tópico número 3, guiados ou contra os modismo. Beleza? Então estarei aqui, queridos, dentro desse aspecto importante. Beleza? Eu gostaria que você pegasse o seu papel, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, porque eu estarei citando aqui citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza vai ajudar você no subsídio teológico dessa lição tão maravilhosa, beleza? Então eu quero aqui, desde já, aqui, pegar aqui por gancho aqui, eu quero falar aqui sobre, dentro do aspecto aqui, porque nós estamos falando sobre doutrina, falamos sobre a palavra de Deus. Então, a doutrina, usos e costumes usos e costumes. Mas aqui nós vamos tratar da doutrina, que é a palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar sobre aqui a origem das Escrituras e também aqui a inerrância das Escrituras e a mensagens das Escrituras. E possivelmente, se o tempo nos dar aqui um tempo, estarei aqui concluindo falando sobre a igreja é a guardiã da sã doutrina. Muito bem, e vai dar tempo, sim, com certeza. A autoridade da Bíblia. Ora, queridos irmãos, sola scriptura, cada um dos 5 sola, que é solai, representa então a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, João Glinho e entre outros. Brandon do sola scriptura significa que a Bíblia ela é a única regra de fé prática para a vida cristã, e é por meio delas que nós podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Muito bem. Então, veja bem, queridos, dentro desse contexto em que nós podemos aqui observar, é que o vocábulo Bíblia significa etimologicamente coleções de livros, ou seja, coleções de livros pequenos. Trata-se então de uma coleção de livros perfeitamente harmônicos e entre si. Ou seja, esses tais livros eles foram reunidos em um só volume e histórico, com certeza, que foi divinamente dirigido à sua canonização, isto é, o reverente, criterioso e formal reconhecimento pela Igreja dos escritos divinamente inspirados do Antigo e também no Novo Testamento. E esse conjunto de escritos sagrados, ele passou então a denominar-se o canon, ou as escrituras canônicas. Então a palavra escritura é uma das identificações dada à Bíblia Sagrada. Existe ainda outras tais como o livro, como está em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 14, como também está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 58, a lei e os profetas, como está em Isaías, em Josué, melhor dizendo, em capítulo 1 do versículo 7 ao 8, e em Neemias capítulo 8 do versículo 13 ao 4, o oráculo de Deus, como está em Atos capítulo 7, versículo 38. E nesta lição aqui estudaremos alguns aspectos deste santo livro, visando então fortalecer a nossa crença na revelação e inspiração na palavra escrita, que é a qual nós denominamos também como as doutrinas bíblicas. Muito bem. Então, eu estarei aqui só complementando o que o comentador ele está querendo passar para nós.
Então é simplesmente recheando essa lição que é maravilhosa para nós. Então, na segunda, a origem da Escritura, veja bem, nas segundas epístolas de Paulo a Timóteo 3,16, está escrito que toda Escritura é divinamente inspirada, e essa declaração ela fortalece o fato de que as Escrituras ela tem a sua origem no sobrenatural e não na humana. Então, portanto, elas são infalível palavra de Deus. Quando ainda não havia palavra de Deus escrita, então o Todo-Poderoso, ele revela-se então verbalmente as suas escrituras na terra. Muito bem, então nós entendemos então em primeiro aspecto a revelação nas escrituras. Então, o que nós podemos observar aqui, a palavra revelação, ela significa mostrar, tornar-se conhecido, e não latim é revelare. O significa então pôr para trás o véu para que se veja o que está encoberto. Segundo o dicionário bíblico de Starway, o significado bíblico da revelação é descobrir ou despir ou tornar-se a verdade conhecida. Ora, Deus é Espírito, como está em João, no capítulo 4, versículo 24, e por isto ele é imperceptível aos sentidos físicos. Todavia, queridos, ele pode ser conhecido pela revelação que faz de si mesmo. Ou seja, aos homens, as Escrituras nos informam que sobre 3 modos pela qual Deus tem se revelado às suas criaturas terrenas. Primeiro, revelação que manifesta na criação. Queridos irmãos, é impossível negar a existência de Deus diante da beleza da criação. Olhamos para os Salmos de números 119, versículo 1 ao 6. Entretanto, quando o homem esvaziou-se do Criador, então, consequentemente, a revelação no natural ela passou a ser insuficiente. Então, a necessidade da revelação mais objetiva e explícita que é escrita. E observamos aqui em Atos, no capítulo 14, e do versículo de número 17. Muito bem. No segundo aspecto, revelação escrita por este modo, queridos. Então, o Criador revelou seu amor à obra-prima da criação, ao homem, demonstrando então o desejo de ter comunhão com ele e revelar-lhe a sua soberana vontade através das Escritas. Então, irmãos, esse modo de revelar-se não anulou a revelação natural, mas tornou-se ainda mais viva e também mais real. Precisamos o homem uma revelação pessoal como Deus Todo-Poderoso também é suficiente para que a sua palavra fosse conhecida por todos os homens. Através da escrita, o Senhor então escolheu 2 ricos idiomas, o hebraico e também o grego. Então, queridos, veja bem, é interessante nós observar aqui, tá? O hebraico e também o grego. Mas no segundo aspecto aqui a revelação pessoal. Então Deus é um ser pessoal que se comunica com as suas criaturas racionais. O Deus das Escrituras não é uma força ou uma energia cósmica, e nem tampouco é qualquer coisa neutra e impessoal. O Deus da criação, ele é único e singular. Tem personalidade, ele pensa, ele decide, tem sentimento. A sua revelação pessoal, o homem foi feito através do Verbo divino que se fez carne. O Jesus Cristo, como está em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12. As profecias bíblicas anunciam então uma revelação pessoal de Deus através de Cristo Jesus, como está em João, no capítulo 1, do versículo 18. Também no capítulo 5, do versículo 39. Muito bem. Eu falei aqui dentro do aspecto a revelação divina das Escrituras. Agora é a inspiração das Escrituras. No ponto anterior, estudamos a tríplice revelação de Deus ao homem. Porém, queridos, não podemos confundir revelação com inspiração. Enquanto a revelação é o ato de qual Deus torna-se conhecido pelos homens,
A inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. Na língua do Novo Testamento, o grego, a palavra inspiração é telpinelstons. Ou seja, a palavra telpinelstons, que significa então aquilo que é soprado ou inspirado por Deus. É com esse sentido que Paulo declara que toda a Escritura é divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. E deste modo entendemos que o Espírito Santo ele inspirou cada palavra da Bíblia, capacitando os escritores a registrar de modo correto e preciso a revelação divina. Eu, querido, defendo a Bíblia. A 80% da Bíblia ela é literal. Então precisamos entender, ler um texto anterior e posterior, não pegar versículos isolados para tentar às vezes explicar ou tentar explicar uma tese ou formular algum conceito. Mas é importante não pegar um versículo isolado, mas ler. Os escritores eles falaram aquilo que eles recebiam de Deus e não aqueles que eles queriam por si próprios. Muito bem. Então, a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Acompanhe comigo aqui, queridos. A inspiração verbal e também plenária das Escrituras. Este é o verdadeiro conceito de inspiração das Escrituras. Ele sustenta que todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Quando dissemos inspiração verbal, é para denotar cada palavra. Então, inspiração plenária para dar o sentido e completo inteiro. É o que contraria o jeito de inspiração parcial. Então, na verdade, os escritores bíblicos, eles escreveram as suas mensagens com palavras dos seus próprios vocabulários, porém, influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito, eles guiou nas escolhas das palavras e de acordo com a personalidade e contexto cultural de cada um deles da sua época. A despeito do conter palavras humanas, a Bíblia é a palavra de Deus. Volta aqui. A despeito de conter palavras humanas, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem. Então, eu gostaria aqui, já por gancho aqui, de falar sobre a inerrância das Escrituras. O conceito de inerrância das Escrituras, ela contraria alguns críticos modernos que não aceitam a infalibilidade das Escrituras. Tais críticos, eles julgam haver erros nas Escrituras em razões de encontrar nelas palavras divinas e também palavras humanas. Para nós que cremos na inspiração plena das Escrituras, estamos aqui convictos de que a dificuldade nelas encontrada não representam erros, geralmente são explicadas pelos textos paralelos encontrados em toda a Bíblia. Então, a verdade divina revela na Escritura é apresentada de modo explícito, certo e também transparente. O ensino genuíno das Escrituras não tem discrepâncias doutrinárias. É único em todo o mundo e adaptável a qualquer cultura. Como a gente observa aqui em João, capítulo 17, versículo 17, como também aqui em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 24, como também Salmo de número 119, do verso 142. Muito bem. Ainda, queridos, quero falar aqui sobre a infalibilidade das Escrituras. As Escrituras são a infalível palavra de Deus. A sua infalibilidade tem sido alvo de muitas contestações, especialmente entre os chamados racionalistas, que endeusam razão humana, sem perceberem que ela é falha. Afirmam que os racionalistas científicos, como seus métodos de estudos e pesquisas, será capaz de analisar a responder todas as indagações do homem. Porém, são completamente limitados quando analisam coisas espirituais além da matéria. Ou é por isso que eu digo, queridos, que vocês precisam diferenciar entre a teologia do teólogo, a religião do religioso,
A filosofia do filósofo. É interessante isso. Nós temos que pensar a respeito desse assunto. Então, muitas coisas que as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus para acreditar na ciência. A Bíblia, ela não depende de ciência para poder provar. A Bíblia é um livro que contém mensagem científica. Aliás, pesquisa aí para você ver o que significa ciência. Se a gente for observar para esse ponto de vista, então nós vamos observar que a Bíblia é um livro científico, porque contém palavra científica também. E ciência é o quê? Vou deixar para vocês pesquisar no dicionário e depois vocês me falam. Continuando aqui, queridos, a autoridade divina e humana das Escrituras. Indiscutivelmente, a Bíblia tem dupla, a autoridade divina é provocada pela infalibilidade da Escritura, uma vez que ela tem origem na onde? Em Deus, e são expressões de sua própria mente. Humana é conhecida pelo fato de Deus ter escolhido pelo menos 40 homens, as quais receberam a sua palavra e transmitiram de forma escrita. Muito bem. Queridos, o assunto ele é complexo, mas é importante nós compartilhar o que tem de bom para todos nós. E acompanhe comigo aqui, tá bom? Não saia daí. Como eu falei para vocês que essa aula é uma bastante aqui resumida, já entro aqui no tópico de número 3. Vamos lá, tópico número 3, guiados quanto aos modismos, tá bom? Vou entrar aqui, falar sobre algumas cintilezas de Satanás no fim dos tempos, os ortis de Satanás. Queridos, Satanás, o estudo que usa nesse sentido de cintileza para enganar e macular a igreja do Senhor, então, e alguns mestres e profetas utilizam um vaso de disfarce para semear as suas heresias, e a gente observa aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dissimuladamente eles escondem as suas reais intenções e apresentam então como ovelhas anteriormente, são lobos predadores. Que o Senhor Jesus adverte-nos quanto a estes: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até revestido como ovelhas, mas são lobos devoradores. Isso é em Mateus capítulo 7, versículo 15. Oramos e tomamos cuidado com isso. A palavra persuasiva, então Paulo adverte aos crentes de Colossos, os que não sejam enganados pelos falsos mestres. Como está em Colossenses capítulo 2 e verso 4. Eles empregam palavras bonitas, raciocínios capaciosos, e a fim de enganarem e seduzir os salvos. Tomamos cuidado para não sermos presa desses mestres, tá ok? Que é de engano, beleza? Ninguém vos faça presa sua. Satanás lança a mão de todos os meios possíveis para induzir o erro ao povo de Deus. Como igreja do Senhor, estejamos devidamente preparados, alicerçados na palavra de Deus, para detectar, combater as suas muitas cintilezas e muitas heresias, até mesmo no nosso meio. Nós combatemos com o quê? Com a palavra de Deus. Muito bem. Quero que terminar aqui para a conclusão. A igreja, ela é a guardiã da sã doutrina. A sã doutrina, a igreja, a sã doutrina. Vamos lá. A igreja, ela deve preservar a sã doutrina, mas só conseguirá com autêntico mediante o estudo ortodoxo sistemático da palavra de Deus, como está em Tito capítulo 2 versículo 1. Ainda que alguns da atualidade não tenha devida importância à doutrina bíblica, sabemos que a sua necessidade faz aos perigos espirituais que rondam a igreja do Senhor nesta era pós-moderna. O Senhor adverte-nos em sua palavra de que nos últimos tempos haveriam grandes rebeldias e apostasia. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e também à doutrina de demônios. Como está em 2
como está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se a igreja não estiver atenta à voz do Espírito Santo e comprometida com o ensino bíblico e ortodoxo, muitos crentes deixarão de amar a verdade, desviando-se da fé genuína em Cristo, segundo a palavra de Deus, que nesses últimos, que antecedem a manifestação do anticristo, haverá então um tempo de grande apostasia, como está em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Redobremos-nos a nossa vigilância, queridos irmãos. Muito bem. Então, quando eu observo aqui sobre examinemos-nos tudo, Paulo então ele exortou a igreja de Tessalônica, examinando tudo e retente o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Toda e qualquer manifestações espirituais precisa ser examinada e avaliada segundo os critérios da palavra de Deus. Vivemos em tempos difíceis, em muitas heresias e enganos. Como discernir um verdadeiro do falso? Podemos identificar a fonte da mensagem, dos milagres, visões ou revelações. De duas maneiras mediante a qual o conteúdo doutrinário. Então, como está em Hebreus 5 e 14. Ou mediante a revelação do Espírito Santo e o dom de discernimento, como está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5. O crente não pode deixar de levar pelos sinais e manifestações sobrenaturais sem antes de ter certeza de que a sua origem ela é divina. E temos que tomar cuidado, queridos. Olhamos para 1 João, no capítulo 4, versículo 1 ao 3. E termino aqui falando sobre o sólido mantimento. O crente liberto, ele tem que desejar o crescimento espiritual, o alimento sólido, como está em Hebreus 5 e 14, a fim de que discernir o bem de todas as coisas, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Você está crescendo em sua vida espiritual? São 100 anos, não são mais de 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, e somos uma igreja que adota onde que jamais não há espaço mais para meninice. O crente espiritual tem fome da palavra de Deus e deseja buscar o leite puro, sem falsificações, e desejar afetuosamente como os meninos novamente nascidos no leite racional, não falsificado, para que por ele vai descrescendo, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Muitos estão sofrendo física e espiritual por não estar alimentando corretamente da sã doutrina. Queridos, esta é uma aula resumida e questiona o seu professor na sala de aula. Vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.